Olá, turma 121 e 122. Estamos iniciando a segunda parte da nossa revisão do primeiro semestre de 2020. Na última aula, nós falamos com vocês relacionado ao apostila número 1 sobre estrutura geológica e relevo de todos os continentes. Falamos sobre a hidrografia dos continentes, o clima e vegetação dos continentes. E agora, nessa segunda parte da revisão do primeiro semestre, nós vamos trabalhar com a apostila número 2, falando sobre a dinâmica populacional e redes urbanas e a economia continental. E aí, finalizando essa aula de hoje, aí na próxima aula nós iremos entrar e falar sobre a matéria do terceiro bimestre, que a matéria do terceiro bimestre nós vamos retratar sobre questões de socialismo, capitalismo, os aspectos territoriais de cada espaço. Como na última aula você foi vendo essas habilidades, essas perguntas propostas pelo Enem, e aí você também pode trabalhando, grifando o seu livro na sua apostila, acompanhando a mesma. Vamos orar para iniciar essa aula de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco para que possamos entender os conteúdos, essas habilidades, essas perguntas. Fica com cada aluno da 121 e 122 no próprio entendimento e que possamos ser iluminados por Ti. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, gente, retratando sobre as questões voltadas para habilidades. Então, a parte número 2, cabe então a apostila número 2 e vamos para o módulo número 1, que é dinâmica populacional e redes urbanas. Esse primeiro contexto é um contexto de reflexão, né? Os valores morais e sua importância na sociedade. E aí a pergunta diz o seguinte, habilidade, módulo número 1, analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Então vamos a uma reflexão. Agora vai ser um momento de reflexão, um momento de mistura entre sociologia, filosofia, geografia, o contexto histórico para responder essa habilidade. E diz o seguinte, desde o nascimento nos é ensinado o que é certo e o que é errado. E a partir disso reproduzimos os valores impostos pela sociedade. Valor imposto pela sociedade na escola, na igreja, na família, né? E antes de mais nada, valor moral pode ser definido como respeito à vida. E não apenas a vida individual, mas sim a vida coletiva. Já que vivemos o quê? Coletivamente, dependendo um dos outros. E essa dependência vai formar essa questão de valores morais dentro da própria sociedade. A última pesquisa de índice de valor humano, IVH, não vou confundir HIV, né? IVH, índice de valor humano, mostrou que, na opinião dos brasileiros, de forma geral, o que é necessário mudar no Brasil para a qualidade de vida, melhorar cada vez mais, melhorar de verdade, é a palavra chamada educação. Então esse índice de valor humano, ela está preocupado em melhorar a qualidade de vida do cidadão. E essa qualidade de vida do cidadão está voltado à palavra-chave, educação. Continuando o texto, de qualquer modo, a discussão sobre os valores morais se mantém em posição de destaque, visto que sua compreensão é deveras importante para o bom funcionamento da sociedade como um todo. Como o Brasil, na área de educação, já passamos por 4 ministros da educação e muitas vezes ainda está nesse processo ainda não bem elaborado na questão educacional brasileira. Continuando, mas como é e quando ficou definido o que é correto e o que é considerado errado de ponto de vista social, tanto na religião quanto o livre-arbítrio do homem se relacionam com a construção dos ideais de ética e moral.
sendo que esses são passados geração para geração, numa linha perpétua de integração em nossa sociedade. Religião, né? Essa questão que vem de bisavô, depois vem para o avô, vem para o pai, vem para você, depois você vai ser pai, depois vai avô, bisavô, e assim por diante. Essa questão de uma linha perpétua que vai entregar dentro da própria sociedade a questão religiosa. A religião oferece ao homem os pilares necessários para a interpretação sobre a distinção entre o que é certo e errado. E ao homem cabe o livre-arbítrio e o bom senso para o quê? Moldar esses pilares dentro da sua necessidade individual, da sociedade coletiva, no contexto como cidadão. Mas por que os valores morais são tão importantes na sociedade? Ora, elas são os responsáveis pela manutenção da ordem entre as pessoas, sendo inclusive ensinado desde a sua formação inicial lá do berço. É fácil imaginar em que sua situação o mundo se encontraria atualmente caso o homem ignorasse as leis formuladas a partir dos conceitos de ética e moralidade. E essas questões de ética e moralidade para o espaço brasileiro é voltado já na 8ª Constituição brasileira. E é certo que o homem possui o direito de ter a sua liberdade, ter a sua liberdade de expressão, ter a sua liberdade de escolha, porém tudo é passível de limites. Nós temos um limite dentro do próprio contexto, dentro da sociedade. Senão nós vamos ter apreensões relacionadas aos pontos quando somos voltados para não ter o direito formado dentro da própria sociedade. Caso contrário, diante de quaisquer adversidades que surgissem em nosso caminho, retornaríamos ao nosso estado primitivo, observando aquelas questões que foram passadas de bisavô para avô, avô para o pai, pai para o filho e assim por diante, né? Na questão de linha perpétua. Em síntese, valor moral, além de ser um instrumento indispensável para o bom funcionamento da sociedade e a integração dos indivíduos, nela também significa o quê? Respeito à própria vida. E a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor no contexto de valores morais na importância da própria sociedade. Ok? Então nós fizemos um momento de reflexão, né, na questão voltada exclusivamente nesse valor ético dentro do contexto social. Vamos para a apostila número 2, naquela pergunta ali, o módulo número 1, a dinâmica proporcional em redes urbanas. E a questão da habilidade é analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações em socioespaciais. E juntando com essa habilidade, temos outra habilidade, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Então, eu vou pegar essas duas habilidades e respondendo de forma voltada para os aspectos humanos que temos lá no contexto da sua apostila, na página número 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vem falando o seguinte, que a colonização voltada para a América, né? Para a América distribuída em América Latina e América anglo-saxônica. A colonização do continente americano teve início a partir do século XVI. Nas colônias inglesas e francesas do norte, desenvolveu-se a colonização de povoamentos. Já na América Latina, a colonização foi voltada para o quê? Para a exploração. E com isso, nós temos essa diferença entre aspectos humanos, um sendo explorado e outro povoado. E relacionado ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós podemos observar que os Estados Unidos e o Canadá, fazendo parte do contexto da América, questão humana, são os países com maior índice no continente. Já Honduras e Haiti, que fazem parte da América Central, têm o menor índice do IDH. E nós, o Brasil, nós estamos na questão de emergentes na configuração do IDH. Agora, nas últimas décadas, o êxodo rural se intensificou na América Latina.
mas a estrutura urbana não avançou no mesmo ritmo. As cidades latinas caracterizam-se por crescimento desordenado. Você pode observar as cidades da América Latina como não tem uma estrutura organizacional. Elevado número de ocupações irregulares, problemas de saneamento básico e altos índices de violência vai propor, então, alguns pontos negativos favoráveis na atual configuração da América anglo-saxônica, que foi um espaço de exploração no início do século XVI. Já para o continente africano, nós podemos observar na página número 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que eles têm vários problemas, e um dos problemas deles é a fome, né? E essa fome muitas vezes é gerada por quê? Pelas crises internas, pela violência, e muitas vezes na questão de a saída de crianças da escola, mendicância e deslocamento para países vizinhos, que a população está à procura de melhores condições para a própria sobrevivência. Isso nós podemos observar que lá no século XVIII e século XIX, muitas vezes alguns efeitos que foram provocados nessa época sente-se até o presente momento, que foi o que? A descolonização africana, a exploração do povo africano para os outros continentes, especialmente a parte continental, para ser a exploração de trabalho escravo. E além da fome e dos atuais conflitos que existem na África, nós podemos citar alguns outros problemas, como as doenças causadas principalmente por problemas de saneamento, o avanço do contágio por HIV. Entre esses, são os mais graves problemas de saúde que aumentam os índices de mortalidade no continente. Então, a África, ela sempre foi explorada, e hoje nós temos esses problemas voltados para a questão da própria saúde. Quando falo no continente europeu, lá na página número 14, 15, 16 e 17 e 18, nós podemos observar que a estrutura populacional da Europa, ela está se tornando já uma população de longa longevidade, né? A longevidade alta e a natalidade baixa são consequências do desenvolvimento e de boa qualidade de vida, o que representa a necessidade de uma reorganização nos serviços públicos. Essa situação demanda maior gasto com previdência, mas exige menor gasto com educação. O baixo crescimento vegetativo tem vantagem para o meio ambiente, pois significa menor exploração de seus recursos. Entretanto, uma exploração envelhecida reduz a produtividade do país. E a Europa e outros países que fazem parte desse contexto vão recebendo pessoas vindo de outros países para formar a mão de obra barata nos países europeus, principalmente do continente africano para o mundo europeu. Já na página número 19, né, nós estudamos até a página número 28 sobre a questão do continente asiático. E muitas dessas formação de aumento populacional está voltado principalmente em regiões de vale dos rios, como por exemplo o vale dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, né, formando essa Mesopotâmia. Temos uma grande concentração populacional, e também a região do Indo, que isso é voltado lá na própria Índia, o rio Indo. E nessas áreas, como a área de Mesopotâmia e o Indo, os solos são favoráveis às atividades agrícolas e, consequentemente, às concentrações populacionais. Formam um grande desenvolvimento e exploração da sociedade e aumento cada vez mais nesses países do continente asiático. A Oceania, né? A Oceania predomina, na Oceania predomina, por exemplo, os países como Austrália e Nova Zelândia, como uma etnia europeia, principalmente formado pela colonização britânica, lá no século XVIII, século XIX. E esses colonos europeus foram lá com a ideia de extrair, né,
as riquezas. E os colonos europeus ocuparam o território principalmente com atividades pecuárias e extração do ouro, exterminando a maior parte da população local, a população aborígene. E as demais ilhas foram menos influenciadas pela ocupação europeia, mas a migração insular favorece a miscigenação entre os polinésios, melanésios e os micronésios. Então você pode observar, colocando da América, África, Europa, Ásia e Oceania, todos esses países foram explorados a nível econômico. Okay? Já falando em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não muito no contexto europeu, por causa que a própria Europa deu a origem a esse contexto do velho mundo. Okay? Aspecto econômico. E aí, continuando aquela estrutura que nós podemos observar lá na apostila, na página 36, abra lá na página 36 da apostila número 2 para a gente acompanhar esse processo. Já a minha apostila já abri e estou lá para ver com vocês que muitas vezes nesse processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento nós colocamos, por exemplo, países desenvolvidos com um IDH muito elevado, uma economia industrial, padrão de vida social elevado, distribuição de renda com baixos índices de desigualdade, serviços básicos da saúde, educação de boa qualidade, acessíveis a toda a população, poder de consumo elevado, sistema de governos democrático. Agora, quando eu coloco para países chamados subdesenvolvidos, eu coloco o IDH elevado, médio, baixo, economia agrária ou dependente de multinacionais, problemas sociais graves decorrentes da desigualdade na distribuição de renda, serviços públicos de saúde e educação de baixa qualidade ou inacessíveis a boa parte da população, poder de consumo reduzido, sistema de governo autoritários ou com altos índices de irregularidades. Isso forma, então, características de países chamados desenvolvidos, ou ricos, e países chamados subdesenvolvidos, ou pobres, ou emergentes, como se pode observar na página 36 da apostila número 2, na tabela que temos ali. E isso nós respondemos essa primeira questão. Um outro ponto de reflexão, não vai estar na sua apostila, mas é um momento de reflexão, transformação do espaço geográfico. E a pergunta é: reconhecer o papel desempenhado por organismos, instituições nacionais e supranacionais no processo de organização e transformação do espaço geográfico. É uma pergunta de habilidade proposta na geografia. Aí diz o seguinte: o espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo próprio homem. E essa alteração vai ser o quê? Principalmente na natureza. E o espaço geográfico abriga o homem em todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, vegetação e tudo que está inserido nesse contexto de espaço geográfico natural e que o homem muitas vezes está ocorrendo o processo da transformação do próprio espaço geográfico. E o espaço geográfico, em sua etapa inicial, apresenta o quê? Somente os aspectos físicos ou naturais, como rio, mares, lagos, montanhas, animais, plantas e tal. Essa interdependência do próprio homem. O homem depende de tudo isso, mas não é transformar esse espaço geográfico no espaço voltado para o seu próprio sustento, não tendo a própria sustentabilidade do mesmo. O surgimento do homem, desde o mais primitivo, que começou a interferir no meio a partir do corte de uma árvore para a construção de uma casa, através da pesca, da caça, transformou e está tendo impacto no próprio espaço geográfico. Nesse primeiro momento, as transformações eram quase insignificantes. Insignificantes porque ele derruba uma árvore para construir uma casa, ele vai caçar, a pesca, mas com o passar do tempo, isso não se torna mais insignificante. Toda modificação executada na natureza é proveniente do trabalho humano. E aí, nós podemos observar que através do trabalho, como é capaz de ter o próprio meio para sua própria sobrevivência. E o trabalho significa todo esforço físico e mental numa determinada estrutura planejada
pelo mesmo. O conjunto de atividades desempenhadas pelas sociedades continuamente promove a modificação do espaço geográfico. E isso é resultado quando nós tivemos a primeira revolução industrial, que começou a usar da próprio meio ambiente, a matéria-prima, sendo transformado nas indústrias. E com isso o homem foi o quê? Transformando o meio ambiente. O avanço tecnológico, e é esse avanço tecnológico voltado para a agropecuária, inserção de tecnologias como tratores, para plantar, para colher e muito mais, muitas vezes vai manipulando os elementos da própria natureza e modificando o mesmo. A produção agropecuária voltada para a questão da própria alimentação do próprio homem, e com isso vai provocar impactos como erosão, poluição, a contaminação dos solos, amaneceres, tudo gerado pela exploração da agropecuária, e também relacionado à extração mineral, que isso sofre muito a própria natureza. Ao homem extrair esses minerais, ele vai impactar no meio físico. A zona urbana, nos centros urbanos, as alterações são percebidas nas construções presentes em cidades, cada vez aumentando seu espaço vertical e horizontal, e com isso temos a presença de áreas industriais que vão afetar a própria atmosfera. E desse modo, nós vamos tendo o quê? A modificação do espaço pelo próprio homem. E o espaço geográfico não é estático, Ele vai sendo modificado constantemente, e no contexto histórico, ao longo da história, nós podemos observar que o homem vai trabalhando com esse próprio meio ambiente, transformando o mesmo. As constantes intervenções humanas no espaço causam uma infinidade de degradação que recentemente tem se voltado contra o próprio homem, nas suas próprias ações antrópicas, tendo como tem se voltado contra o homem, tem se voltado contra o homem. Da onde? Aquecimento global, efeito estufa, escassez de água. Esses são os problemas que estão ocasionados pela intervenção humana, pelo próprio homem, como já foi dito. E nos séculos, a partir do século XX, cada vez mais está dando o quê? Essa falta de extinção da fauna, da flora no mundo. E o homem natureza, para obter seu sustento, ele vai à procura de, muitas vezes, explorar o próprio local, e, consequentemente, vai ocorrendo essa transformação do mesmo, através de gerações a gerações. Na apostila número 2, no módulo número 2, na página 37 e 39, nós temos uma outra habilidade para responder: comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. E nós podemos colocar, por exemplo, na página 37, o modelo capitalista estadunidense, que eles têm o quê? Para que o sistema fosse imposto, o capitalismo estadunidense estruturou-se nas regras do liberalismo econômico, que defende entre seus princípios um mercado livre de intervenção do Estado, e dessa forma estabeleceu-se uma indústria dominante fortalecida na conquista de mercado externo. E o domínio do modelo capitalista dos Estados Unidos fundamenta-se em economia e política fortes, lei do mais forte, o que explica a teoria aceita por estudiosos de que o subdesenvolvimento sustenta o sistema capitalista. Então, no modelo capitalista estadunidense, eles colocam como a lei do mais forte, e os outros países têm que se submeter a eles, infelizmente. Já o modelo socialista cubano, através da criação do próprio sistema socialista cubano, voltado pela Revolução Cubana em 1959, através de Fidel Castro, e aí ele começou a colocar toda essa estruturação
do seu próprio governo. E aí depois os Estados Unidos não mais apoiaram politicamente, economicamente a Cuba, e aí Cuba foi auxiliado pela União Soviética, e depois a União Soviética acabou toda essa estrutura, e aí Cuba não tendo mais apoio econômico, social de mais ninguém, ela começou a ter o que? Encontrar outros meios de desenvolvimento para a sua economia. E aí eles encontraram uma outra solução, que foi o que? Atividades de turismo, cultivo de alimento em pequenas propriedades, visando o que? O mercado interno. E Fidel Castro instituiu uma ditadura com padrões diferentes do que é estabelecido na própria América, né? E os principais problemas desse período também foram discutidos em ações sociais, porque foi imposto uma ditadura. E logo após a morte de Fidel Castro, Raul Castro, com a morte de Fidel Castro e com a entrada do seu irmão Raul Castro, Cuba começou a ter uma abertura maior com os países que tinham fechado as portas, principalmente os Estados Unidos. Então, por exemplo, o modelo capitalista estadunidense, ele coloca o modelo de a lei do mais forte, e quem quiser aceitar tem que entrar nesse contexto, nessa configuração, como o Brasil enviando matéria-prima barata e recebendo matéria transformada, cara, através das indústrias. E o modelo socialista cubano colocou uma questão de tirar a liberdade do povo, colocando em questões voltadas exclusivamente a uma ditadura diferente dos padrões da América, e hoje com Raul Castro tendo uma abertura mais para a economia de Cuba para o mundo. No módulo número 2, na página 36 a 64, nós podemos observar o seguinte: há uma outra pergunta, assim: avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. E nós podemos observar, por exemplo, a configuração do continente americano. E a América nós podemos colocar em duas pontas: América situado acima da linha do Equador econômica, colocando os Estados Unidos e o Canadá. E os que estão abaixo dos Estados Unidos, do México até aqui no sul do Chile e Argentina, são todos países em processo de pobres, ou processo de desenvolvimento, como eu gostaria de falar. Esse processo de desenvolvimento, como apresenta México, Brasil, Chile e Argentina. Infelizmente, os outros países apresentam questão de pobreza. E aí, os que se destacam, os Estados Unidos e Canadá, como sendo países ricos desenvolvidos. Já na parte do continente africano, nós vamos ter só o que? O país chamado África do Sul, como sendo um país emergente, entrando naquele grupo chamado BRICS. Agora, os outros países ainda enfrentam esse problema da descolonização europeia, sendo ainda muito explorado pelo mundo europeu e pelo mundo Canadá e Estados Unidos, e a economia não tem um grande crescimento por causa das guerrilhas, conflitos existentes praticamente no continente africano. Quando você fala na Europa, a Europa, praticamente toda ela, né, ela está situada no hemisfério norte, acima da linha do Equador econômica, e ela apresenta países ricos através desse bloco econômico chamado UE, União Europeia. E nessa zona da União Europeia, muitos países começaram a ter o seu desenvolvimento econômico, formando também grupos de países ricos e países emergentes, como a Grécia, a Turquia, né, que não conseguiram acompanhar esse processo. Também temos o PIGS, né, que entra, então, por exemplo, Portugal, entra a Itália, entra a Irlanda, entra a Grécia e a Espanha, que é uma sigla em inglês, que eles estão acompanhando esse processo do mundo da União Europeia por ter gasto muito mais dinheiro daquilo que tinha sido proposto pela União Europeia, e não tendo esse controle, esses países formados PIGs, né, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, no caso a sigla em inglês, como eu falei, eles entraram em déficit econômico. Na questão da Ásia, nós podemos observar que temos um grupo tal ali, o Japão, como sendo um país
rico, desenvolvido, porque está no mundo norte da linha do Equador econômica. Agora, os outros países como Taiwan, Coreia do Sul, China, Singapura, eles entram todos nessa configuração do Oriente Médio também, Israel, né, Índia, entra essa configuração de países que estão no processo de desenvolvimento econômico. E na Oceania, eu coloco a Austrália e Nova Zelândia como sendo países ricos e desenvolvidos que estão dentro da linha do Equador econômica ao norte. Ou seja, lá na página número 39, você pode observar no mapa que todos os países, como Canadá, Estados Unidos, a Europa no geral, a Rússia, Japão, Austrália e Nova Zelândia são países considerados ricos, desenvolvidos, porque estão acima da linha do Equador econômico. Agora, o restante são países pobres. Agora, dentro desses países pobres, como na América, Brasil, México, Chile, Argentina, África do Sul, na África, podemos colocar ali China, Índia, são países considerados emergentes no contexto mundial. E com isso, nós finalizamos esse contexto voltado para a revisão, né? Essa revisão que você pode observar relacionado ao contexto social mundial. O homem à procura de crescimento econômico sem pensar na questão da estrutura local. Ele quer, por exemplo, ter lucro cada vez mais para ter um fortalecimento econômico mundial, independente da questão do meio ambiente, da questão da própria natureza, o homem explorando em grande quantidade. E com isso, infelizmente, futuramente, ele vai receber esse pontapé, vamos dizer, esse tapa, entre aspas, da própria natureza relacionado ao próprio homem, através de questões de homem invadindo, por exemplo, o meio espaço geográfico natural. E com isso nós fizemos, através dessas perguntas, essa revisão do primeiro semestre, voltado na aula anterior da primeira parte e a segunda, né, que foi a primeira parte da apostila número 1 e a segunda parte relacionada à apostila número 2. Já na próxima aula nós vamos ter com vocês já o terceiro bimestre, falando sobre a apostila número 3, módulo número 1, sobre aspectos territoriais. Muito obrigado pela sua participação, pela sua cooperação e vamos começar ativos, porque já o nosso primeiro semestre já passou e já fizemos essas revisões. Que Deus possa abençoar você ricamente e que possamos ter sempre a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós. Muito obrigado pelas vitórias. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, orientando, protegendo e guiando. E que na próxima aula nós vamos começar o estudo do terceiro bimestre. E que o Senhor possa estar presente conosco. Muito obrigado por tudo. Nos conceda a tua paz e o teu amor. Em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado. Você viu que nós não temos nada para postar na plataforma do Eclésia. Tanto a primeira parte como a segunda parte. Por quê? Essa foi o quê? Uma revisão do primeiro semestre com habilidades voltadas exclusivamente para a área de geografia. Você vê que o assunto ele é muito abrangente, mas é tudo relacionado à natureza, ao espaço geográfico, físico e assim por diante. E na aula que vem, vamos ao assunto novo. Muito obrigado, obrigado, tchau, tchau.